O texto bíblico é Jesus impresso. Se você ama Jesus e não se relaciona com as Escrituras, você é um mentiroso. Graça e paz, bom dia. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, a sua família, a sua história, seu ministério, em nome de Jesus. Antes de mais nada, eu quero agradecer. Agradecer a você que tem acompanhado esse devocional, tem acompanhado o canal da Missão Ressignificar. Agradecer para você que já está inscrito, para você que está nos acompanhando, mas também não quis fazer a sua inscrição. Muito obrigado. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Isso não é um jargão, uma declaração de marketing, mas é uma proposta profética de mudança, de transformação para a sua vida, para a sua história, para a sua família e para o seu ministério. Seja muito bem-vindo. Este é o terceiro devocional Família ao Reino, que Deus tem abençoado a gente através da vida da Cristiane com esses ensinos. No primeiro, nós falamos bastante sobre o nascimento de Cristo. Ano passado não foi diferente. O Senhor nos agraciou com a presença do Paulo, também da Arlete, Silene e Cristiane, todos sentados numa mesa, falando sobre o nascimento de Cristo Jesus. Esse ano eu quero pegar uma temática totalmente diferente, uma temática totalmente diferenciada. Eu não quero especificamente falar do nascimento de Jesus, mas do seu pós-ressurreição. Eu quero abordar um texto que é um milagre extraordinário que acontece no livro de Atos, do qual nós vamos adentrar nele a partir de agora. O nosso texto nessa jornada devocional está em Atos capítulo 3, versículos de 1 a 9. E eu vou bem devagarzinho com eles, hein? Vamos lá. Versículo 1 está escrito assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que ali entravam. Primeiro ponto que eu quero abordar é o fato desse menino e o texto deixar evidente, registrado, de que ele é coxo desde o ventre da sua mãe. A Bíblia não menciona que tecnologia, que nível de revelação é esse, para poder, com a nossa facilidade tecnológica que nós temos hoje, nós conseguimos então descobrir que a criança tem problema desde o ventre. Mas naquele tempo, como é que o texto registra que essa criança é coxo desde o ventre? Segundo ponto, esse menino tem uma mãe. E como sinaliza o texto, ele está dentro de uma realidade familiar. E na grande maioria das vezes, talvez os próprios familiares estejam pegando essa criança, esse coxo, e levando para a porta do templo para que, com a sua deficiência, ele tenha condição de trazer sustento para dentro da sua casa. E há muitos de nós vendendo nossas deficiências. Há muitos de nós não aceitando cura, não querendo cura, para poder continuar logrando os louros das nossas deficiências, das nossas dificuldades. Mas o impossível tem que se dobrar diante de homens que oram. Vou repetir. O impossível precisa se dobrar, precisa se curvar diante de homens que oram. O texto começa dizendo que Pedro e João estavam subindo ao templo à hora da oração. Nós estamos vivendo tempos dos quais nós necessitamos que homens e mulheres de Deus tenham a capacidade de se render ao Senhor em oração,
se colocar diante de Deus, como eu tenho dito esses dias, com a sua nudez, para poder orar ao Pai que está em secreto, para ter a coragem e a ousadia de se colocar nesse quarto e conversar com o Pai que nos busca para esse lugar secreto. O versículo número 3 lê-se o seguinte: o qual, vendo a Pedro e a João, que iam andando ao templo, iam entrando no templo, pediu que lhe desse alguma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Eu quero chamar a sua atenção, homem, principalmente você, homem, que você possa ser uma referência, que pela transformação oriunda da palavra, você se torne o que eu gosto de chamar de vez em quando, uma vara de medir, que você se torne uma referência pela sua rendição a Deus e por uma vida de oração. Versículo 5, olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho se lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Muitos de nós nesse tempo nos vangloriamos pelo fato de possuir ouro e prata, mas nós não carregamos mais uma essência de unção, uma realidade de fé, uma palavra de transformação. Pedro e João não carregavam ouro e prata, e talvez, se fosse como nós nesse tempo, se tivessem ouro e prata, a única coisa que eles poderiam oferecer para eles, como nós nesse tempo, seria apenas ouro e prata. Não seja você um homem, não seja você mulher, não seja você um ministro, não seja você um pai de família que tenha apenas ouro e prata, principalmente para oferecer para os seus filhos. Mas carregue paternidade, carregue unção, carregue cura, carregue uma vida transformada e uma vida de transformação pelo poder que há em nome de Jesus. Os homens de hoje, sem oração, têm prata e ouro e só podem oferecer isso. O texto bíblico lá em Gênesis vai nos revelar que cada um oferece exatamente o que tem. Tenha uma vida de oração. Uma vida de oração te impulsionará a viver uma trajetória de milagres. Versículo 7. Tomando-o pela mão direita, levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. Conversava ontem com um casal amigo, irmão amigos, como eu gosto de falar, e falávamos acerca disso. Que nós até nos vangloriamos de tirar alguém de um certo lugar e colocar ele numa certa igreja. Mas nós não queremos acompanhar a trajetória e a vida desse irmão, até que, como o texto aqui nos revela, até que ele se firme. Seja ombro na vida de alguém, seja muleta na vida de alguém, mas só saia de perto quando ele estiver firmado na presença do Senhor. Amém? Versículo número 8 diz o seguinte: e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. E o que eu quero tratar contigo nesse devocional é exatamente isso. Pedro e João ofereceram para aquele coxo algo tridimensionalmente extraordinário. Ele foi curado quando caminhava, quando saltava e quando louvava a Deus. O caminhar aponta para uma realidade de alguém que foi fisicamente curado. E que você receba cura do Senhor hoje, cura física do Senhor hoje. Saltar aponta para uma realidade para quem foi emocionalmente curado. E quantos de nós não estamos necessitando de curas emocionais na nossa trajetória? Quantos de nós não carregamos mágoas, rancores, a ausência de perdão e por aí vai? Que o Senhor declare, proclame e realize essa cura emocional na sua vida. E o texto diz que quando ele louva a Deus, ele também está recebendo uma cura espiritual. Preste bem atenção. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6, lê-se o seguinte: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Salmo 119, verso de número 45, diz assim: andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos.
Olha para quem vive uma realidade de quem tem as suas emoções saradas e curadas. Salmo 16, verso 11. Faz-me-as ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Preste bem atenção. Nós estamos trocando as nossas emoções. O verdadeiro prazer de viver a alegria de Deus pelas estruturas de entretenimento que o nosso mundo tem vivido. Nós não queremos nos deleitar no Senhor, viver a presença do Senhor, e nós estamos trocando essa alegria que só o Senhor pode nos dar pelos nossos cinemas, pelos nossos muitos parques de diversões, pelas nossas muitas viagens e por aí vai. Longe disso de estar proclamando que você não deva acessar essas realidades. Você só não pode substituir. O texto é muito enfático em dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ainda em Salmos 9, versículo número 2. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E para quem vive uma realidade de cura em Deus, então direi ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, com harpa te louvarei, Deus, Deus meu. E aí, esse texto vai terminar dizendo que todo o povo viu andar e louvar a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar ao Deus. Talvez no ano que vem, no próximo devocional que a Cristiane vai realizar em nome de Jesus, eu trate sobre o porquê que nesse texto especificamente foi omitida as suas emoções. Mas se você quer verdadeiramente viver uma vida de testemunho, você precisa andar e louvar a Deus. A sua jornada de trabalho, o seu processo em Deus, precisa apontar a isso. E o seu testemunho não pode ser uma realidade de fingimento. Muito pelo contrário, ela precisa ser verdadeira. E por que nós não carregamos um testemunho verdadeiro em Deus? Porque nós precisamos do que eu gosto de denominar dessa cura 3D, dessa cura em 3 dimensões. Que, como o texto diz, que você possa ser santificado em todo. A vossa alma, o seu corpo e o seu espírito, como está escrito em Tessalonicenses. Então, não se acostume com o fato de você ser espiritualmente curado, emocionalmente sarado, mas de ser coxo. Não se adeque ao fato de você não ser coxo, mas ser um homem de uma espiritualidade extraordinária, mas de viver emoções destruídas e destituídas de uma realidade em Deus. Não se vanglorie por você ter realidades físicas extraordinárias, emoções muito bem estabelecidas, mas ser um inano espiritual. Você precisa ser por completo em Deus, como Deus te fez. E que o desejo do meu coração é que, na trajetória de todo esse devocional, você possa receber cura. Cura na sua realidade física. E que o Senhor te proclame cura hoje. Cura nas suas realidades emocionais. E que o Senhor declare e proclame cura nas suas emoções. Cura nas suas realidades espirituais. E que Deus te trate e te trabalhe nisso. Você não vai viver essa experiência se você não quiser se dobrar a Deus em oração. Você não vai viver uma realidade de uma cura genuína e verdadeira se você está se distanciando da verdade da palavra de Deus. Os irmãos da Missão Ressignificar não suportam mais ouvir isso, mas eu quero repetir isso para você. Nós precisamos voltar às Escrituras e com pressa. Não aceite viver uma realidade familiar distante das Escrituras. Não aceite ter riqueza, ter dinheiro longe das Escrituras. Não aceite andar no seu dia a dia distante das Escrituras. O texto bíblico precisa ser, como eu disse no início, uma realidade de declaração de amor em Deus e para Deus na sua trajetória e na sua vida. Então, nós não vamos viver uma realidade
de cura verdadeira distante da palavra. Nós não vamos viver uma realidade de cura verdadeira distante das emoções. Fuja de homens que não oram. Fuja de líderes que não têm vida no altar. Fuja de líderes que não têm uma vida de oração, que não tenha declarações de amor pela verdade da palavra e que não ame Jesus em todas as dimensões das quais ele é, também no texto sacro e que está escrito. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Eu espero em Deus que eu tenha me feito entender e que não foi compreensível, o Senhor tenha misericórdia de mim e de você e te faça compreender por realidades espirituais. E que Deus te abençoe, te honre, te proteja e te prospere cada vez mais, em nome de Jesus.
diz a Cristiane, vamos orar? Pai amado e querido, a Ti honra, glória, louvor, domínio, poder e majestade de hoje e eternamente. Te louvo, agradeço e bendigo Teu nome. E eu oro em favor dos meus irmãos que nos acompanham aqui no canal da Missão Ressignificar, que tem acompanhado esse devocional e também esse vídeo, em qualquer tempo, Pai, do qual ele esteja sendo executado. Te peço, Pai, que cada lar e famílias representadas a partir dessa transmissão possa receber a extraordinariedade da Tua cura física, emocional e espiritual. Que cada lar, Pai, possa caminhar debaixo da Tua graça, do Teu favor e da Tua bênção. Que Tu venha despertar nesses dias e nesses tempos homens que estejam dobrados e curvados em uma história construída a partir de uma verdade, a verdade pura da Tua palavra e a partir de oração em glória, honras e louvores ao Teu santo nome. Muito obrigado. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e é em nome de Jesus, o justo, o santo, que nós oramos. Amém, amém e que Deus Te abençoe.